Inicia-se agora o programa da Igreja Pentecostal Promessa de Deus, localizada na Rua Lagosta 370, bairro Harmonia, Imbé, Rio Grande do Sul. Cultos todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Quero cumprimentar a todos nesta tarde com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui na rádio web, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e queremos nesta tarde pedir que todos venham ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus quer falar nesta tarde e deixar entrar essa palavra no seu coração. Nós estamos aqui nesta tarde juntamente com o Silvio, ao qual tem nos dado a oportunidade de estar ao vivo, todos os domingos, a partir das 4 horas da tarde. Hoje nós temos aqui uma atrasadinha, mas nós estávamos aqui resolvendo as coisas da obra do Senhor, Então, de início, eu quero estar convidando o nosso presbítero Ailton para estar fazendo uma oração de abertura desta tarde maravilhosa. Quero cumprimentar os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar para que o Espírito de Deus nos direcione nessa tarde, que nós possamos ter um encontro com o Senhor, ouvir a sua voz e fazer o melhor para o Senhor através da sua obra, da sua palavra, da sua mensagem. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na sua presença nessa tarde, buscando em oração, Senhor, a tua presença para que possamos, Senhor, ser sábios diante, Senhor, de tudo que for colocado diante de nós. Nos dá sabedoria, discernimento, e que nós possamos ser úteis na tua obra, Senhor. Nos abençoe e fique conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queria também convidar o irmão Silvio para estar buscando o hino da harpa, para nós estar ouvindo nessa tarde. E quero pedir que os ouvintes também que se comuniquem conosco, que participe conosco nessa rádio, irmãos, que é muito importante, nós saber que tem alguém nos ouvindo, e dando crédito para aquilo que o Senhor quer fazer, nos domingos, nos dias de programação na rádio, irmãos, porque essa rádio aqui está sendo feita para a obra do Senhor. Então, vale a pena tu nos ajudar, a fazendo com a tua presença aqui juntamente conosco, irmãos. Gostaria de estar convidando o irmão Silvio para botar o 186 então da harpa para nós, e que nós venhamos adorar a Deus juntamente conosco aqui nessa rádio, irmãos. Aquele que sentir no coração de pedir o seu louvor, envie para nós aqui, que nós vamos estar colocando no ar, para que todos possam adorar juntamente conosco. E desde já quero agradecer, irmãos, os irmãos que têm todo domingo, estando aqui conosco, participando dessa rádio. Quando eu não estou aqui, também eu tento estar no ar juntamente com os irmãos, ouvindo a programação, porque essa é para a obra do Senhor, irmãos, Nós estamos aqui para fazer para o Senhor, não estamos aqui para ganhar nada, irmãos, mas para anunciar a palavra de Deus, porque Jesus nos deixou essa oportunidade de pregar a sua palavra. Jesus eu farei
De amor e coroa terei a justiça que do céu me dará o Senhor. Verdade, valor e valor e seguir a Jesus meu Senhor é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. A Deus. Eu quero estar passando aqui, né, a direção também um pouquinho para o irmão Air, para estar falando um pouquinho também juntamente conosco. Amém. Quero agradecer novamente a oportunidade. E diante dessa oportunidade que eu tive, que foi uma coincidência também, diante de um projeto que eu tenho, e nesse dia eu estou lançando em todos os canais da web a nossa banda, né, que é um projeto do lançamento do projeto Azaf. E eu gostaria de dar detalhes, porque alguns irmãos ainda não conhecem. A Igreja Pentecostal da Promessa de Deus foi a primeira igreja que teve o conhecimento desse projeto. Então eu gostaria de informar alguns detalhes para que todos possam ter o conhecimento e qual é o objetivo desse trabalho. O projeto Azaf nasceu há 3 anos atrás, mas precisamente em setembro de 2009. Estamos indo aí para o 4º ano e estamos desenvolvendo a cada dia, né? Primeiro iniciamos com a escola de música evangélica, né? Que tem o nome de Azaf, Escola de Música Evangélica, que é um projeto para os iniciantes, né? Que queiram aprender algum instrumento, de preferência o violão, né? Mas também a gente pode ministrar aulas de teclado e guitarra também. Então, a escola, agora no verão, ela sofreu uma baixa devido à temporada, então ocorreu muito assim a ausência de alunos, né? Mas mesmo assim o projeto está ativo, é um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos, né? Foi um voto que eu fiz com Deus, de se eu aprendesse a tocar os instrumentos, eu ensinaria da mesma forma que eu aprendi. Então, essa escola, eu sozinho não estou conseguindo manter, porque nós já temos várias congregações. Então, a ideia é ir formando os alunos e, através do aluno preparado, ele possa ministrar aulas também. Nós já temos alguns alunos capacitados, né, para dar aulas para os iniciantes, e a ideia é ter uma escola em cada congregação da IPPD, que é a Igreja Pentecostal da Promessa de Deus. Eu uso essa abreviação para facilitar. Então, esse é o projeto da escola. E dentro do projeto Azaf nasceu também a agência publicitária, a qual promove esse trabalho da escola de música, né? E também formação de músicos e conjuntos e bandas. E além disso, também promoção de eventos, né? Hoje, então, por coincidência, eu estou aqui e tive a oportunidade de trazer esse projeto aqui e de lançar de antemão essa banda, né? E que tem como integrantes o Azaf, que é o guitarrista solo, que é o líder da banda, e também é o dirigente da escola, de todo o projeto, da escola, da agência publicitária, da banda. Então ele é o que responde por esse núcleo. Então os convidados para iniciar, né, essa banda oficial, então é Azaf, o guitarrista, Lucas Jacob, violão e voz, João Manuel baixo e Wesley teclados. Então esse grupo vai cantar hoje aqui, né, de antemão. Lancei já no WhatsApp e nos outros canais da web, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, vai ser um pouco mais tarde, né, no decorrer do dia. Então, só falando um pouquinho sobre o nome da banda e por que surgiu esse nome. Banda Alta Chat.
Altachete é uma palavra que vem do hebraico, que você encontra lá nos Salmos. Altachete significa não destruas. Então, quando surgiu esse projeto, que foi uma revelação do Senhor para mim, através de sonhos e visões, eu sempre tive certeza que isso não era meu, que era algo sobrenatural que Deus colocou nas minhas mãos. Então, muitas pessoas zombaram, não acreditaram, tive altos e baixos, mas eu nunca desisti porque eu sabia que não era coisa minha. E que vai muito além, muito longe, além do que a gente possa imaginar, esse trabalho. Então, eu quero deixar claro assim, que aquele que abraçar essa causa, apoiar de uma forma intercedendo espiritualmente, ou até de uma forma financeira, porque até hoje a única pessoa que investiu material, em dinheiro mesmo, na banda, no projeto, fui eu. Recebi algumas doações no ano passado para realizar a festa do 3º ano, né? Inclusive a gente fez o encontro das bandas lá na sede, foi uma bênção, né? E foi o 3º ano da escola. Foi uma festa abençoada, assim, além do que a gente imaginava, né? Então, para esse ano nós temos projetos melhores e maiores, e todo aquele que contribuir, colaborar, vai ser abençoado também. Porque não querendo falar muito sobre isso, mas eu já investi mais de 30 mil em materiais, instrumentos, equipamentos, sempre visando na obra do Senhor, nunca pensando em ganhar nada. Então eu creio que todo aquele que abraçar essa causa, esse projeto, e fazer algo para que esse projeto venha crescer, porque o projeto principal é divulgar o Evangelho através dos louvores para todas as nações do mundo. E eu sei que nessa oportunidade a nossa voz pode estar chegando em todos os continentes do mundo. Então isso se concretiza parte do projeto e parte da missão que o Senhor colocou em minhas mãos. Então era isso que eu gostaria de falar para os irmãos. Então no final dessa programação a gente vai apresentar a gravação ao vivo, né, da banda na campanha de avivamento que ocorreu dia 26 na sede, o último dia 26 agora na sede. Então a banda vai apresentar essa performance com a música, deixa eu ver aqui, Autoridade e Poder é o nome da música. Amém, irmãos? Então eu espero que vocês apreciem e preste atenção na mensagem, irmãos, porque todo hino ele tem uma mensagem. Não basta ser uma melodia bonita, mas você precisa ouvir Deus falando através dos louvores. Amém? Passo novamente a direção para o irmão Adriano e aguardamos os irmãos para a pregação da palavra. Amém? Glórias a Deus. A maior obra do Senhor, irmãos, é quando tu tem um filho, né? Tem um filho, né? E tu quer levar ele para os caminhos do Senhor, irmãos, e tu quer deixar ele ocupado com alguma coisa, né? Aonde, né, a igreja está disponibilizando aí aulas, né, para estar louvando ao Senhor, irmãos. Né, mas muitas vezes tem filhos em casa parado, né, e tu não incentiva nem a estar louvando, nem estar fazendo algo para Deus, né? E aonde temos aqui essa oportunidade, né, temos professores que vão lá, falam um pouco da palavra de Deus, falam o que significa o louvor e ainda ensinam os instrumentos para estar adorando a Deus, irmãos. E muitos não levam nem os seus filhos para estar, né, aprendendo, né, fazer algo para Deus, irmãos. Não, então nós temos aqui essa oportunidade onde o irmão Ayrton, né, tem oferecido, irmãos, não tem cobrado nada, né, tem dado aulas, né, deu aulas agora aqui no Imbé, né, um tempo, né, até agora no verão deu uma parada, né. Eu tenho uma filha que fazia aula com ele, né, então também estava também trabalhando, então deu uma parada, mas agora nós estamos retornando novamente, né, a ter, né, essas aulas. Então é muito importante, irmãos, tu levar os teus filhos, incentivar os teus filhos a fazer algo para Deus, a estar louvando, né? E através dos louvores eles conseguem demonstrar algo para Deus, que é a sua adoração, né? Então, às vezes tu tem mais condições até de doar, né? Doar um instrumento, né, para fazer essa obra, irmãos. Doar ali um teclado, doar um violão, né? Eu estou falando isso, irmãos, porque não é para nós. Quantos têm filho em casa e não tem um instrumento para incentivar os seus filhos a louvar,
a fazer, né, a vontade de Deus. Isso Mas não tem condições, né? não tem condições, mas graças a Deus, né, o irmão tem esses instrumentos, né, a igreja, né, tem esse instrumento aí para estar ajudando essas crianças a ser alguém na vida, irmãos, né? E como está falando de Asaf também, irmãos, eu tenho uma palavra aqui que Deus tinha colocado no meu coração. Até quero fazer leitura nessa tarde juntamente com os irmãos, porque é muito importante nós estar na palavra de Deus, né, e saber o que a palavra de Deus fala, o que acontece por dentro da Bíblia Sagrada. Eu quero estar fazendo leitura, irmãos, né, porque é muito importante a gente saber. No livro de Salmos, né, no capítulo 73, no livro de Salmos, capítulo 73, Asaf, né, ele faz ele deixa aqui escrito para nós, né, irmãos. Ele fez poucos capítulos, né? Se não me engano foi 5 ou 3, né? Acho que foi mais. isso. Mais? Uhum. Então, né, irmãos, mas ele deixou o que ele passou, né, para mostrar por dentro da palavra de Deus o que acontece para aqueles que servem a Deus, né? Para aqueles que já estão na obediência e para aqueles que ainda querem entrar e conhecer a palavra de Deus. O livro de Salmos, capítulo 73, primeiro diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus pés. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca, como um calor, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura superabundante. As imaginações do seu coração são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Erguem as suas bocas contra os céus e a sua língua percorre a terra. Não, eu vou fazendo mais leitura, irmãos, porque eu quero fazer um resumo aqui, senão ia passar mais para frente, irmãos. Mas o que Asaf neste momento queria falar? Neste momento ele conhecia, né, a Deus. Ele estava tentando fazer algo para Deus o melhor, porque, né, ele era ali um regente, né, do coral ao qual louvava o Senhor. Então, né, ele via, irmãos, que ele se esforçava para fazer a obra de Deus, mas ele via a prosperidade, via aqueles, né, as pessoas que não queriam servir a Deus, não queriam o conhecimento da palavra de Deus, né, se dar bem, irmãos. Então chegou um tempo, irmãos, que ele começou a se indignar, né, começou a questionar com Deus. Mas ele viu lá na frente, irmãos, né, ao qual Deus foi mostrando para ele, que Deus deixa o nosso livre-arbítrio. Às vezes nós não compreendemos, às vezes, irmãos, que Deus, irmãos, é tão maravilhoso, né, que Ele deixa nós ter o nosso livre-arbítrio, irmãos. Mas aquele que tem um sentimento, a vontade de fazer a obra de Deus, né, passam por perseguições da parte do inimigo, irmãos. E aqueles que estão lá no mundo, né, que não querem nada com Deus, parece ser mais simples as coisas. Mas essa recompensa eles já estão tendo nessa terra, irmãos. Mas nós que servimos a Deus, a nossa recompensa não está aqui nessa terra. Nós recebemos parte dela aqui quando estamos fazendo a obra de Deus, ao qual serve para nós nos alegrar, ver ao qual Deus, né, está nos levantando, onde Deus está nos honrando, aonde Deus está nos dando esse privilégio. Mas eu quero deixar essa palavra, irmãos, no coração dos irmãos, para que os irmãos possam entender o que Deus quer falar um pouquinho nessa tarde. Asaf deixou essa pequena menção aqui nessa tarde, nessa palavra, irmãos, para que a gente possa enxergar dentro de nós aonde estão as nossas falhas, irmãos. Porque às vezes nós estamos falhando. Porque aqui Asaf, irmãos, ele está fazendo a obra para o Senhor, né? E quase, a Bíblia diz que ele mesmo fala que quase escorregou os seus pés, pouco faltou.
por estar olhando aqueles que estavam do lado e não olhando, né, para o alvo, ao qual era o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é muito importante, irmãos, nós não olhar para o lado, nós ter os nossos olhos num alvo, que é a nossa salvação, que é pregar o Evangelho de Cristo, e não esquecer, irmãos, de anunciar as dificuldades ao qual o inimigo vai colocar, né, no caminho, né, os momentos difíceis que tu vai passar, mas tudo isso, né, está dentro da Bíblia Sagrada. Tudo isso, né, nós sabemos como passar por essas nossas dificuldades para nós obter as nossas vitórias, né. Aí tu quer dar uma comentadinha também? Pode comentar, irmãos. Nós estamos aqui, né, para estar fazendo a obra de Deus, irmãos. Asaf para mim foi uma inspiração desde o início, né, quando eu me identifiquei prontamente nesse capítulo, porque eu estava passando pela mesma situação, eu servindo a Deus, trabalhando, sendo incansável trabalhando, e não prosperava, sendo que os ricos vivendo, né, na regaleza, mas não servindo ao Senhor. Então muitas vezes eu questionei, até que chegou uma situação que eu me deparei com a mesma situação de Asaf, quando Deus me mostrou que a nossa riqueza, o que nós vamos usufruir, não é aqui na terra. Aqui é passageiro, é temporal, vai tudo se tornar em ruínas, vai desaparecer. Nós mesmos vamos tornar o pó. Mas a nossa alma tem um destino além da terra. Então isso é o que me conforta e o que me alegra a fazer a obra de Deus e buscar algo novo todos os dias e transmitir para as pessoas que me ouvem que a nossa vida não é só isso aqui. E que não teria sentido nenhum se nós vivêssemos aqui e desaparecesse, né? Deus é tão grandioso, criou um universo tão grande, que nós não temos noção da grandeza disso. Nós não conseguimos compreender a grandeza do universo. Nós só iremos compreender após a nossa partida daqui desse mundo. Mas a Asaf sempre foi uma inspiração para mim, e hoje, aonde eu vou, o nome dele aparece muito mais do que o meu próprio nome, e eu me alegro nisso, porque a Bíblia diz, né, que diminua eu para que o Senhor cresça. Então Asaf e Davi, José, Jesus, para mim são homens, né, que foram escolhidos por Deus para ensinar ao mundo, né, os valores da humanidade, o caminho para encontrar a salvação. Então hoje eu percebo assim que eu sou a fusão de Davi, né, que adora salmodiar, tocar os instrumentos. Muitas vezes orei a Deus pedindo para tocar assim como Davi. Eu sei que é uma pretensão, mas Eliseu pediu a unção dobrada. Por que eu não posso pedir? Se Deus não quisesse me dar, não daria. Mas, irmãos, no início eu sempre busquei a teoria, que eu acreditava que estudando a teoria eu teria mais facilidade de aprender. Então eu estudei modos gregos, estudei partitura, tablatura, mas eu fui aprender mesmo de uma forma mais lúdica e prática, foi através da audição, ouvindo as músicas concentradamente, no silêncio da madrugada, quando a minha esposa estava repousando, eu ficava sozinho lá com os meus instrumentos. Era ali que vinha a inspiração. Eu esquecia o tempo, eu esquecia a minha vida lá fora. Era eu e Deus. E 3, 4 horas depois, aquela música que eu achava que eu nunca ia tocar, eu tirava no teclado, tirava na guitarra, tirava no violão. Então, existem uns segredos para a gente aprender. Mas o maior é você ter aquela intenção de fazer algo para Deus, que daí Ele vai entender que aquilo que você está fazendo é para agradar a Ele, é para a obra dEle. Então é dessa forma que se desenvolveu esse chamado para mim, e eu peço assim a todos que queiram aprender, não queiram aprender para ganhar dinheiro, não queiram aprender para buscar fama, para buscar a aceitação dos outros, mas queiram aprender para expor, para revelar qual é o propósito do Senhor, qual é o propósito do Evangelho para a humanidade, para todos aqueles que nos ouvem. Amém? Glórias a Deus, né, irmãos? O mais importante, irmãos, é nós sonhar, né? Nós sonhar querendo fazer para Deus, irmãos. Quem é que não sonha em viajar, né? Ter a sua vida financeiramente estruturada, mas saber que quer estar na presença de Deus, irmãos.
Porque muitos, né, não querem eles esquecem de Deus no momento que Deus estrutura eles, né, no financeiro, irmãos. Mas nós nunca devemos esquecer, irmãos, que se nós pedir para Deus, para que Deus possa nos estruturar, né, financeiramente, a deixar Deus sempre trabalhar em nossas vidas, irmãos. Porque nós estamos numa caminhada aonde Jesus tem que caminhar conosco. Porque se nós não estar em todo momento pedindo para Jesus caminhar conosco, né, a estar fazendo a vontade de Deus, chega um determinado ponto que Jesus vai para um lado e nós continuamos fazendo um outro caminho, irmãos. E este caminho ao qual nós estamos indo sem Jesus, vai chegar um tempo que ele vai terminar, irmãos. Porque vai terminar para todos. Aqui minha esposa está aqui, eu tinha até esquecido de falar nessa tarde, né? Eu tenho uma secretária aqui, minha esposa aqui, né? Tem nos ajudado aqui todos os domingos, juntamente comigo, ela está aqui também, né, irmãos? Então, né, Deus tem me colocado ela ao meu lado para me ajudar a fazer a obra para o Senhor Jesus. Porque no momento que alguém está fraco, né, nós temos que estar, né, do lado para ajudar uns aos outros, irmãos. É assim na obra de Deus, é assim, né, na nossa casa. Então que nós venhamos lembrar, irmãos, que às vezes a gente começa a se distanciar da presença de Deus e nem percebe, irmãos. Porque o inimigo é tão astuto, irmãos, que às vezes ele vai fazendo que nós perdemos, né, a vontade de fazer aquilo que nós vinha fazendo para Deus, vem colocando desânimo, né, e que Deus possa, né, nos ajudar, irmãos. Nós temos que interceder e buscar, né. Quero estar passando também um pouquinho para minha esposa estar falando, né, esta tarde também, irmãos, porque conforme nós dissemos, né, quem tem que estar aqui para aparecer é Deus, né, a palavra de Deus. Então eu quero estar passando um pouquinho também para ela estar falando um pouquinho também, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Só complementar, né, irmãos, que verdadeiramente é isso. Satanás, ele é tão astuto que ele vem com um sapatinho de algodão, colocando leves sentimentos, leves pensamentos, e a gente não percebe, e quando vê, está fora dos caminhos do Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado para que não deixe que a obra de Deus desapareça das nossas vidas e apareça o nosso querer, a nossa vontade. Que até o irmão Ayrton falando agora aqui sobre isso, Deus já estava falando tremendo no meu coração, porque eu tenho um projeto comigo. Eu estou me formando em terapeuta e cada vez que eu faço um vídeo, e Deus já estava falando comigo esses dias, e agora o irmão falando, Deus falou profundamente no meu coração. Eu fazia um vídeo só da teoria, só da terapeuta, e esquecia da filha de Deus. Esquecia do projeto de Deus na minha vida. Essa madrugada, até estou me emocionando aqui, irmãos. Essa madrugada eu perdi o sono e comecei a orar a Deus. E Deus falava comigo sobre isso. Que só ia aparecer a terapeuta de Deus quando a filha de Deus aparecesse. Que eu estava esquecendo de Deus, estava esquecendo de mencionar Deus, de mencionar o que Deus tinha feito na minha vida, de mencionar que Ele pode todas as coisas. Eu tenho a teoria, eu tenho o estudo, mas o Espírito Santo de Deus é quem cura, quem salva, quem liberta, quem transforma a vida. Assim foi na minha vida, antes mesmo de eu conhecer a terapia. Por que agora, conhecendo a terapia, eu tenho que esquecer o poder do nosso Deus, do nosso Jesus? É fundamental, irmãos, independente do que a gente vai fazer na nossa vida. Se tu for cantor, palestrante, terapeuta, administrador, arquiteto, mas tu tem que ter a presença de Deus contigo e exaltar o nome de Deus através de tudo que tu faz, porque tudo era próspero nas mãos de José, mas porque ele exaltava o nome de Deus. Tudo que ele colocava a mão prosperava, tudo que ele colocava a mão, Deus usava, Deus multiplicava, Deus dava sabedoria, Deus dava entendimento, porque ele carregava a unção e o nome do Senhor. Eu uso muito falar isso sobre a vida do meu esposo. Eu digo para as pessoas, o que teu marido faz? Eu disse, meu marido faz um pouco de tudo, porque tudo que ele coloca as mãos, Deus prospera. Deus prospera porque ele exalta o nome de Deus. Eu sou testemunha viva, irmãos, do quanto meu marido cuida no falar, para não desonrar o nome do Senhor. O quanto ele cuida para não mentir nem de brincadeira, porque desonra o nome do Senhor. A gente cuida para não falar palavrão, tá sempre evitando, porque o servo do Senhor, ele tem que ser a diferença no falar, onde ele for. Aonde ele for. Uma vez a própria
patroa dele testificou quando eles começaram com as brincadeirinhas lá e o Adriano falou alguma coisa. Ah, tá mentindo, né, Adriano? Ela falou, não, o Adriano não mente, o Adriano não é disso. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vou passar pro Adriano. Glórias a Deus, né, irmãos? Nós temos que, né, se dedicar, né, a fazer a obra de Deus, né, de sinceridade, né, irmãos? Para nós, no momento que nós erramos, automaticamente nós reconhecer que estamos errando, irmãos. Porque se nós, né, fazer somente a obra aqui dentro do estúdio, né, aqui na rádio, e lá fora, irmãos, né, nós fazer completamente diferente. Quando nós chegar aqui dentro da rádio, às vezes nós vamos, né, se comparar falando aquilo que não agrada a Deus. E que a gente não vive realmente, irmãos, né? Porque às vezes a gente está dentro do mercado. Vou dar um exemplo, irmãos. Nós estamos dentro do mercado, né, e nós falamos que nós não falamos palavrão, que nós não fizemos isso, não fizemos aquilo outro. E nós estamos aqui pregando isso. E nós estamos lá dentro do mercado fazendo rancho com, né, com a nossa família. E quando vejo, nós estamos falando palavrão, e chega um irmão do lado e fica, né, escutando nós falar. E depois o que eles vão pensar? O que eles vão falar? Aquele ali diz que fala da palavra de Deus, está aí mentindo. É o nome de Cristo que é envergonhado, né? Não o nosso. Irmãos, isso nós temos que cuidar muito, irmãos, né? Porque o pouco que nós fizemos para Deus, irmãos, nós temos que tentar fazer o melhor, irmãos, né? Nós não estamos aqui para dizer que nós somos santos, né? Que nós somos isso, aquilo outro, né? Que nós não falhemos, não pecamos contra Deus, porque muitas vezes a gente peca, irmãos. Mas quando nós pecamos, né? Automaticamente o Espírito Santo de Deus nos adverte, porque nós estamos tentando fazer o melhor, mas somos falhos, né? O irmão Ayrton está, acho, querendo falar mais alguma coisa. Pode falar, irmão. Posteriormente, na hora da pregação, daí eu concluo. Você? Né, irmão? Nós estamos também, né, passando aqui do tempo, né? Nós já vamos estar também... Tradutor? Tem tradutor? Tradutor tem? Não tem. E o irmão Silvio acho que está com 2 louvores ali, né? Então pode soltar o primeiro aí, irmão Silvio. E nesse primeiro louvor, irmãos, antes do irmão Silvio lançar ele no ar aqui, eu quero, né, estar oferecendo primeiramente a Deus este louvor. Eu não conheço esse louvor, irmãos. Nem sei como é que é a letra do hino, mas o irmão Silvio vai lançar o primeiro e eu queria oferecer a Deus, né? E quero oferecer também a minha cunhada que está lá juntamente na nossa casa hoje, irmãos. Né? Se ela depois não estiver ouvindo neste momento, mas depois ela vai ouvir. Porque eu digo assim, irmãos, ó, né, ela vem passando por uma dificuldade grande, né? Uma dificuldade grande. Mas sabe o que eu me alegro, irmãos? Que nessa dificuldade grande ao qual ela está passando, irmãos, ela está passando juntamente com Jesus Cristo. Se levanta todas as madrugadas, né? Eu chego a me arrepiar, irmãos, porque falar que ela está passando, né, com a presença do Espírito Santo. Porque a gente veja a unção, irmãos, né, nos louvores que ela está louvando ao Senhor na casa do Senhor. Eu digo isso, irmão, porque faz 1 mês e pouco, né, que ela está, né, sem o esposo dela, né, que o esposo saiu de casa, e ela não abandonou Jesus, irmãos, né, ela continuou buscando a presença de Deus e tendo a certeza que Deus, né, está no controle da sua situação, irmãos. E quando ela louva ao Senhor, né, eu vejo que Deus tem operado, irmãos, né, e por isso que eu quero dedicar esse louvor a Deus e a ela esta tarde, irmãos. Porque em tudo nós temos que louvar, adorar a Deus, né, e saber que Deus está falando através dos louvores, e eu sei que Deus está, né, ungindo os louvores dela para dar força a ela, irmãos. Então pode soltar, irmãos.
como é bom a gente, né, estar ouvindo louvor, né, e saber do que a gente fala durante o dia, né, do que a gente fala sobre a palavra de Deus. E conforme eu disse agora, né, que esse louvor tinha dedicado a Deus, né, e a essa irmã, a irmã Nayana, né, e como é bom a gente ouvir da pessoa, né, que se arrepende, né, dos seus atos, né, que nem ela estava falando para nós, né, irmãos, né, tudo que vocês me falaram eu não tinha ouvido naquele tempo, né, e precisou vir essas dificuldades, essas lutas, né, para que hoje, né, eu pudesse entender e ver que eu estava errada e não reconhecia, não queria mudar, né. E eu me lembro, irmãos, me veio agora também na cabeça, né, sobre José, irmãos. Deus teve que tirar ele do meio da parentela dele para fazer o propósito que Deus tinha em sua vida, né, irmãos? Para se cumprir, né, o propósito que Deus tinha na vida dele, né? José foi parar lá no Egito, né? Foi vendido, né? Porque Deus, né, permitiu tudo, porque Deus tinha um projeto em sua vida, irmãos. Para mais futuramente, né, Deus poder honrar ele naquilo ao qual Deus vinha falando com ele, irmãos. Então, né, nós temos mais um louvor nessa tarde, irmãos, e eu vou estar passando aqui, minha esposa quer dar uma faladinha, então eu vou passar para ela agora. Deus, irmãos, é como eu e você que somos pais. Nenhum de nós quer ensinar o nosso filho xingando, brigando, gritando. A gente não quer. A gente quer que o nosso filho sente e a gente fale com toda mansidão, toda calma, todo carinho, e a criança aprenda, sem precisar passar por aquele momento de briga, ou ensinar o teu filho para que ele não tropece, para que ele não cometa os erros que a gente cometeu. Assim é Deus com nós. Deus quer que a gente aprenda da maneira mais fácil. Mas às vezes a gente não quer obedecer, a gente não quer ouvir, a gente não quer fazer segundo o que ele disse, segundo o que ele deixou escrito. E aí então Deus permite que essas coisas aconteçam, que a gente aprenda da pior forma possível. Deus não quer que seja assim. Deus não gosta de ver os seus filhos sofrendo. Nenhum de nós que somos pais, a gente gosta de ver os nossos filhos sofrendo. Mas às vezes é necessário para que aquele filho aprenda, cresça e amadureça. O Espírito Santo de Deus, ele está sempre nos falando, nos mostrando, mas às vezes a gente não dá ouvidos. E ele não vai nos obrigar. A gente tem o livre-arbítrio, a gente faz conforme está no nosso coração. O Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E o próprio Espírito Santo, ele faz isso. Ele te comunica, tu sente no coração quando é errado, quando tu está fazendo o que não agrada a Deus. Mas se mesmo assim tu insiste, Deus vai permitir que tu aprenda da pior forma possível. Irmãos, então nós vamos ter mais um louvor, irmãos. Eu quero avisar os irmãos que eu vou estar fazendo esse convite também, né, essa irmã ao qual nós falamos essa tarde, para ser neste domingo que vem, né, que este domingo que vem a programação é do irmão Jusenir, né, o evangelista irmão Jusenir, que vai estar aqui com vocês na rádio, né, e no outro vai ser eu novamente. Então eu vou estar fazendo esse convite também para ela, né, para ela estar aqui na rádio juntamente conosco, para estar adorando a Deus, né, irmãos, porque não adianta às vezes nós falar, né, e nós temos que mostrar, né, para o povo que nos escuta, para que vê que verdadeiramente aquilo que nós falamos aqui é verdade, irmãos. Então, né, para aqueles que estão nos ouvindo aqui, né, vou estar fazendo esse convite à irmã Nayana, que creio que ela vai estar aqui conosco, né, sem ser neste domingo no outro, irmãos, louvando ao Senhor, né, e fazendo aquilo que o Senhor tem chamado nós para fazer, que é adorar e é fazer a vontade dele, irmãos. Vou estar, né, pedindo para o irmão Silvio colocar este louvor. Logo após vou estar passando, né, para o nosso irmão Ailton, ao qual está convidado de trazer uma palavra nessa tarde, para que Deus possa falar conosco. Eu
Deus. Né? Então chegou um momento, né, muito especial, que nós vamos estar aqui juntamente com o irmão, então, né, fazendo leitura da palavra de Deus. Ele vai dar uma ministrada na palavra do Senhor, né, irmãos? Amém, irmãos? Antes de iniciar a pregação, quero confessar aos irmãos que eu tive uma revelação do Senhor, que nós teríamos uma rádio e que essa rádio ela alcançaria nossas vozes em todos os lugares do mundo. E nosso idioma, ele é conhecido em muitos países, né? São 380 milhões de pessoas que falam português. Mas no mundo são bilhões de pessoas e muitos não compreendem o que nós estamos falando. Então eu quero, de antemão, enviar uma mensagem para as pessoas do mundo inteiro. É breve para nós, né, que estamos aqui no Brasil, os que falam língua portuguesa, mas aqueles que estiverem acompanhando, eles vão compreender e vão poder abrir a Bíblia e acompanhar conosco. Então, eu vou falar diretamente para essa câmera que diz assim, ó: Hear the planet. This is message for you. God is love. Jesus serve you. Então vamos abrir nossa Bíblia. E eu vou falar primeiro em inglês para os irmãos que falam língua estrangeira acompanhar. Open Holy Bible in Luke 15, caption, verses 11. Amém, irmãos? Agora vamos para a nossa Bíblia em português. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo 11. O Senhor está falando desde o início essa mensagem. Após a pregação, vocês vão compreender e entender que Deus, através dos louvores, através da colocação do irmão, né, a própria vida de Asaf, é uma mensagem para essa tarde. Amém, irmãos? Leamos. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o Senhor e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém, irmãos? Veja bem, quantos desviados estão passando por essa situação? Quantas pessoas que um dia tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, de servir ao Senhor, pregando, cantando, fazendo a obra do Senhor, ou mesmo nas atividades, como porteiro, como, né, uma pessoa que ajuda ali nas atividades, na obra, na construção, e hoje estão afastados do Senhor, vivendo de uma forma errada, né? Fazendo tudo que não agrada ao Senhor, sabendo que está errado, porque o desviado, ele sabe que está no caminho errado. Mas muitas vezes o orgulho é mais forte do que aquela vontade de voltar para a casa do Senhor e se deparar ali frente a frente com o Senhor e ter que se humilhar e se arrepender. Então, o orgulho, ele distancia o homem de Deus, porque ele quer ser grande, mesmo estando arrasado, mesmo estando destruído, muitas vezes perdido
pelas drogas, envolvido no mundo da criminalidade, muitas vezes com a família destruída, mas aquela vaidade é tão grande, sabe? E não querer se prostrar perante o Senhor, isso é que mantém o homem afastado de Deus. Então, quando você se torna pequeno e perante Deus você reconhece que você não é nada, Deus começa a te levantar. Quando você pensa que é alguma coisa, Deus te abate. É por isso, irmãos, que as pessoas não se voltam para Deus. É por isso que é mais fácil um ímpio se converter do que um desviado voltar para a casa do Pai. Mas esse aqui, ele viu, ele não tinha muita escolha. Ele gastou tudo que tinha com tudo que ele queria. Não se deu por conta que um dia ele ia ter necessidade. E aqueles que ajudaram ele a gastar, quando ele precisou, viraram as costas. Mas quem é que estava de braços abertos esperando ele? Era o seu pai. Naquele dia que ele pediu a fazenda, o pai sabia que ele ia errar. O pai sabia que ele ia perecer. Mas era uma escolha dele. O pai não podia interferir. Muitas vezes nós temos que passar por certas situações para reconhecer que o pai estava certo, aquele que te aconselhou estava certo. Muitas vezes nós temos que sentir na pele, sentir na nossa carne, sabe, as mazelas do mundo, para saber que na casa do meu pai estava bom. Estava bom. Eu pensava que não. E Deus permite esse tipo de coisa, sabe? Você quer ir para o mundo, então você vai. Eu vou deixar você ir. Mas sei que você vai voltar. Ele fica com o coração apertado, chorando, sabendo que o filho vai se arrepender. Mas o pai, ele é amoroso, ele sempre vai te perdoar. Mas ele não pode fazer nada enquanto tu querer andar sozinho. Ele está sempre te estendendo a mão, mas se tu não quer, ele deixa tu ir. Tem as tuas pernas, tu aprendeu a caminhar, mas só que os caminhos que tu escolhe são diferentes dos caminhos do Senhor. Tu vai pela ilusão. Tu toma as tuas atitudes conforme teu coração quer. E o Senhor não, ele é racional. Muitas vezes o que parece ser bom para ti, na verdade não é, é uma armadilha. Então muitas vezes, pelo sentimento você faz uma escolha, lá na frente você vai se quebrar. É melhor você pensar e repensar, será que isso vai me trazer bons frutos? Será que isso vai me fazer bem? Eu vejo tanta gente se dando mal fazendo esse tipo de coisa, será que comigo vai ser diferente? Irmãos, o sábio, ele consulta a palavra do Senhor e procura ouvir os conselhos do Senhor. E o tolo, ele vê as pessoas errando e segue o mesmo caminho. Então essa é a diferença, irmãos. Deus dá sabedoria e discernimento para aqueles que lhe dão ouvido. Mas aqueles que viram as costas, que acham que Deus é só uma religião, que Deus é algo que o homem inventou para tentar dominar alguém, esses são os primeiros a perecer. Eu não nasci em berço evangélico, eu tive que aprender com as lutas do dia a dia, com as dificuldades. Eu experimentei as coisas lá fora, mas nada no mundo foi tão prazeroso e tão satisfatório quanto servir a Deus. O que eu faço hoje, principalmente no Ministério de Louvor, é algo que nunca na minha vida eu não encontrei nada parecido. Então, algumas pessoas podem achar que eu faço isso por orgulho ou por exibicionismo, mas o Senhor sabe que não, que eu quero fazer uma obra para Ele, e eu me alegro quando um irmão aprende a tocar e toca melhor que eu me alegro quando uma irmã aprende a cantar e canta melhor que eu gostaria que toda a igreja cantasse e tocasse, sabe, irmãos? Eu nunca fui disputar espaço com ninguém, já fui, né, assim, tentaram me impedir, mas eu ignorava, fazia de conta que estava tudo bem, sabe, porque eu sabia do plano de Deus, e Deus, vendo o que eu estava passando, era Ele quem ia tratar, não eu, entende, irmãos? Então, para concluir essa palavra de hoje, aquele que está afastado dos caminhos de Deus, nunca é tarde para você voltar, não espere amanhã, tu não vai saber se tu vai ver o sol amanhecer, e se tu partir daqui na terra desviado, tu já sabe que tu não tem lugar no céu. Então essa é a oportunidade. E aqueles que não conhecem a Jesus ainda, ou conhecem, mas não aceitaram,
Essa é uma grande oportunidade de se voltar para Deus, buscar conhecimento através da Bíblia, da palavra. E a nossa missão é divulgar o Evangelho, porque só através do Senhor Jesus é que tu vai encontrar a salvação. E se tu não aceitar Ele, tu não tem lugar no céu. E somente através de Jesus e do batismo nas águas é que tu vai ter a comunhão e o acesso ao reino de Deus. Amém, irmãos? Quero deixar essas palavras então em nome do Senhor Jesus. E antes de concluir essa programação, nós estaremos colocando no ar a música, né? Autoridade Poder, que a banda Altachat, né, está lançando hoje em todos os canais sociais, na web, WhatsApp, etc. E esperamos que os irmãos apoiem, façam suas críticas, se concordam, se discordam. Tudo isso é para o aperfeiçoamento da obra. Amém, irmãos? Uma boa tarde para os irmãos e que Deus abençoe a todos. Fique com a paz do Senhor Jesus. Em nome de Ailton de Oliveira, também conhecido como Azaf. Amém? Glórias a Deus, né, irmãos? Estava aqui ouvindo, né, o que Deus vinha falando, irmãos. E conforme o irmão disse, né, irmãos? Nunca é tarde para nós voltar para os caminhos do Senhor quando se desviamos dele, né, irmãos? Aonde esse filho lembrou, né, de seu pai. E quando ele chega até o seu pai, né, nos dá a entender bem claramente que ele diz, né, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou nem digno de ser chamado teu filho, né? Como é bom, irmãos, a gente ouvir que por dentro da palavra de Deus, ela nos mostra, né, que mesmo quando nós erramos e reconhecemos as nossas falhas, nossas dificuldades e se arrependemos, irmãos, né, o Senhor está de braços abertos, assim como aquele homem, porque aquele homem representa, né, o nosso Pai Celestial, representa o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós pecamos contra Ele, e Ele está de braços abertos para nos receber. Recebe aquele que se desviou, fez tudo errado, né, matou, destruiu família, mas se tu se arrepender e voltar novamente para os caminhos do Senhor, Ele te perdoa, né? Vem suas lutas, suas dificuldades, mas Ele vai te ajudar a vencer essas dificuldades. As acusações de Satanás, né, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, né, a vencer essas dificuldades. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena nós reconhecer, né, os nossos defeitos, né, os nossos pecados e clamar perante Deus. Em buscar novamente a sua presença para fazer, né, tudo certo, irmãos. Tentar fazer tudo certo novamente para o nosso Deus. Né, eu vou estar aqui então, né, passando, né, novamente para mais um louvor desse encerramento. Né, enquanto o irmão Silvio prepara aquele louvor de encerramento, está passando novamente aqui para minha esposa falar algo. O que eu queria passar, irmãos, é que aí onde tu tá, se essa palavra tocou no teu coração, aí mesmo, depois de te arrepender dos teus pecados, pedir para Jesus para te reconciliar com Ele. E não deixa pensamentos enviados por Satanás vierem até a tua cabeça e disser que para ti já foi, para ti já é tarde, tu já fez coisa demais errado, que para ti não tem mais jeito. Para Deus, enquanto há fôlego de vida, há salvação. Se tu ainda está aí vivo, respirando, ouvindo essa rádio, que tu ouviu essa palavra, o Espírito Santo falou contigo, tu pode te arrepender agora, te consertar agora com Deus. Ele está aí contigo. Basta ser um arrependimento verdadeiro. Dobra teus joelhos, pede perdão para Deus, te conserta com Ele. Procura uma igreja mais próxima da tua casa, aquela que fala contigo, e te reconcilia com o Senhor. Deus está de braços abertos. Aquele homem estava de braços abertos esperando seu filho. E o que muito acontece quando a gente sai da presença de Deus, eu nunca me desviei pela misericórdia do Senhor, mas pelo testemunho dos irmãos, eles questionam que agora para mim não dá mais, como é que eu vou voltar? Eu não vou conseguir mais, eu vou ter repreensão, eu vou ter olhares tortos, eu não vou ser bem aceito. O teu Deus te aceita. O teu Senhor está de braços abertos te esperando. Jesus quer a tua reconciliação agora. Ele está de braços abertos como aquele homem que se lançou ao pescoço do seu filho e o beijou com todo amor, todo carinho, como diz, eu estava esperando tu voltar, eu estava ansioso por esse dia. Assim te diz o Senhor nessa tarde. Ele está ansioso pela tua volta, pela tua reconciliação.
O teu laço com Deus está pronto a ser feito novamente. A tua aliança com Deus, basta você querer tomar a iniciativa, porque o teu Deus está te esperando de braços abertos. Amém. Glórias a Deus. Entendeu, irmão Silvio, pode lançar esse louvor, mas vamos fazer uma oração juntamente aqui, né? Todos nós estamos aqui. Temos aqui o Silvio, né? O qual tem abrido as portas para nós, né? Minha esposa, o irmão Ayrton, né? Então que nós possamos, né? Através dessa nossa oração, transmitir algo para ti que tem ouvido, né? Nesta tarde, essa rádio. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, toma, Senhor Jesus, neste momento, meu Pai amado, essas almas, Senhor Jesus, que têm ouvido, Senhor Jesus, a rádio, Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa colocar, Senhor Jesus, um conforto em seu coração, meu Pai, que aqueles que estão desviados, Senhor Jesus, possam sentir um alívio, Senhor Jesus, e reconhecer que o Senhor está assim de braços abertos, meu Pai. Toma, Espírito Santo de Deus, também os meus familiares, Senhor Jesus, que eles possam, meu Deus, Todo-Poderoso, abrir os seus corações para ouvir a palavra, Senhor, para deixar o Teu Espírito Santo agir em suas vidas, meu Pai. Que o Senhor toma assim o nosso ministério, Senhor Jesus, capacita, ensina cada vez mais, meu Pai, para que nós possamos ministrar a Tua palavra, levar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer que nós levamos, meu Pai, que é a Tua santa palavra, a verdadeira palavra do Senhor, meu Pai. É o que nós te pedimos nesta tarde, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.
Esta é um oferecimento da Igreja Pentecostal Promessa de Deus. Localizada na Rua Lagosta 370, Harmonia, Imbé, Rio Grande do Sul. Cultos todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Venha receber uma bênção de Deus para sua família.